acontece quando o advogado junta um documento errado no processo? Perdeu o prazo para juntar um documento certo. Como é que funciona essa fase processual? Existe a possibilidade de eu reformular, reconsiderar, pedir a reconsideração do juiz? Essa é a pergunta que eu vou responder no vídeo de hoje. Um inscrito deixou aqui no canal. Eu espero que vocês gostem. Para quem não me conhece, eu sou a Marli. Sejam muito bem-vindos ao canal. Boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora vocês estão assistindo esse vídeo. Mas vamos lá, pergunta do Adrique. Ele perguntou assim: oi, doutora, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora você está assistindo esse vídeo. Acho que daria um vídeo bem legal sobre o que fazer quando o advogado detectar que ocorreu algum erro em alguma manifestação protocolada no processo, seja um erro bobo ou até a troca de uma manifestação inteira por uma que deveria ir para outro processo. É possível fazer uma errata quando o erro for pequeno, incluir uma manifestação nova em substituição àquela anterior que deveria ter sido juntada? Pode ser feito depois do prazo? Sugiro esse vídeo porque está acontecendo um problema parecido comigo. Meu processo estava no prazo de apresentação de provas, vi que o advogado incluiu no processo o arquivo dentro do prazo, até aí tudo bem. Porém, quando tive acesso ao arquivo que ele protocolou, eu vi que provavelmente havia ocorrido uma confusão com as versões do documento. O texto acabava abruptamente, como se ainda fosse ser adicionado informações, e não explicava nada sobre as provas que foram incluídas por meio do link do Drive. Uma semana depois, fora do prazo, avisei o advogado. Ele admitiu que houve uma confusão e incluiu a manifestação correta. Porém, fiquei receoso pelo fato de ter sido fora do prazo. Não sei se terá alguma implicação negativa para mim, quer dizer, o processo dele. As provas em si foram incluídas dentro do prazo, por meio do link do Drive. Contudo, a explicação sobre elas, não. Incluído fora do prazo, com o documento da correção. Quem trabalha no judiciário, tanto os advogados, quanto os servidores, quanto os juízes, são seres humanos. E seres humanos erram. Consciente disso, o legislador já pensou e deixou margem para quando haver erros desse tipo, que sejam possível a correção, a inclusão, o acréscimo de documentos ou de manifestações. Doutora, da onde a senhora tirou isso? Tirei isso do Código de Processo Civil. No Código de Processo Civil, ele possibilita várias formas de você incluir documento fora do prazo, de você se manifestar, arrumar, consertar coisas fora dentro do prazo. Claro, tem algumas regras que devem ser cumpridas. Por exemplo, no caso da petição inicial, você esqueceu algum documento na sua petição inicial, você esqueceu alguma coisa que era necessária, você esqueceu de dizer alguma coisa e o juiz percebeu e falou: opa, tá faltando alguma coisa aqui. No despacho inicial, o próprio juiz manda intimar você para você se organizar, para você acrescentar o que tiver que acrescentar, consertar o que tiver que consertar, enfim, para você emendar a petição inicial. Tá vendo como o Código de Processo Civil pensou em tudo? Ele pensou que, se você esquecer alguma coisa na sua petição inicial, o juiz precisa te intimar para que você faça a correção do que foi feito errado, por meio da emenda à inicial. Normalmente, o prazo concedido para a emenda inicial são 15 dias úteis a contar da data da intimação. Doutora, se passar batido pelo juiz, o juiz não perceber que faltou algum documento ou tinha alguma coisa errada, qual é o prazo para eu fazer esse conserto, para eu acrescentar, para eu inserir algum tipo de documento? O prazo é quando você perceber. Por exemplo, faltou uma procuração no processo. Aconteceu isso aqui no escritório. Uma vez a gente esqueceu de anexar a procuração. A gente acreditou que estava tudo num documento só. Acreditamos que estava o contrato e a declaração de hipossuficiência num arquivo só junto com a procuração. No entanto, não estava. E aí, quando nós percebemos, o processo já estava lá no finalzinho. Já estava na fase de homologação de cálculo, formação de precatório. E aí, o doutor Gonçalo que descobriu que estava sem a procuração. Ele falou: olha, Marli, tá sem a procuração nesse processo aqui. O que a gente faz agora? A gente junta a procuração, porque a gente tinha o arquivo da procuração, mas nós acreditamos que estava em um arquivo só. E ninguém percebeu o erro, nem o judiciário, nem nós, nem o advogado da outra parte. E aí, lá no
finalzinho do processo que nós fomos acrescentar a procuração. Então, esse é um exemplo de que o Código Civil permite, quando aconteça esse tipo de erro, que seja consertado ao longo do processo ou quando se tenha noção do erro. Neste caso específico, o documento vai ser aceito. E por que, doutora, esse documento vai ser aceito? Porque, como eu disse, o Código de Processo Civil, ele abre margem para a gente consertar algumas coisas. É claro que tem algumas questões que precisam ser levadas em consideração. Por exemplo, neste caso, ok, ele juntou a documentação, ele percebeu o erro, ele consertou, a outra parte vai se manifestar desse conserto. Mesmo que ela diga que não concorda, provavelmente o juiz vai sim acatar o pedido dela e juntar desse documento que faltou ou dessa manifestação, dessa explicação que faltou. Mas existem casos que não é permitido. Por exemplo, se você já tinha um documento, mas você não juntou no processo, não é um documento novo. E aí lá na impugnação, que é quando você resolve se manifestar da contestação, da defesa do requerido, você resolve na impugnação e juntar um documento. Esse documento juntado vai ser intimado a outra parte para se manifestar dessa juntada, porque ela não teve a oportunidade de se manifestar na contestação, porque foi juntado depois. E aí, caso o requerido traga alguma alegação, fale assim, não vou aceitar esse documento, porque ele já tinha esse documento em mãos, ele já tinha esse documento na época em que ele ajuizou a petição inicial, por que razão não juntou esse documento? Está usando aí de má fé. Nestes casos, pode ser que os documentos não sejam aceitos, mas quando existe boa fé e é comprovado aí que foi por algum equívoco ou porque não tinha os documentos em mãos naquele momento, neste caso, vai ser aceito normalmente. Agora, quando perceber-se, até o próprio juiz, se ele perceber que há um resquício de má fé ou algo do tipo, ele não vai aceitar a documentação. Então, neste caso, até o próprio CPC já menciona as exceções com relação à juntada de documentos posterior. Portanto, no caso do Adric, provavelmente o que ele juntou vai ser aceito, vai ser deferido o pedido de correção da manifestação que deveria ter sido juntada corretamente. Então, não vai ter problema nenhum. Bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostar, já deixa o like de vocês. Se vocês ainda não são inscritos nesse canal, aproveita, se inscreve para não perder nenhuma novidade, que a gente está quase chegando aí nos 600 vídeos. Tem várias informações aqui para vocês. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu farei o possível para responder todos vocês. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.